Oi pessoal, e aí, firme e forte? Gente, sejam muito bem-vindos. Você aí que veio parar aqui de paraquedas, que veio parar de paraquedas é ótimo. Você que parou aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreve aqui no canal. Antes desse vídeo, eu lancei outros vídeos, né? Antes desse mesmo. Se você olhar o vídeo anterior a esse, vocês vão ver que tem vários vídeos que foram devocionais. Tem a playlist aqui no canal, Devocionais 2022. Vale a pena você dar uma olhada, ver as mensagens de lá. E hoje a gente está começando uma série nova, então você que chegou aqui nesse vídeo, você vai começar do começo. A gente vai lançar uma série agora que vai ser estudando um pouquinho sobre as mulheres da Bíblia. Então já pega aí a sua caneta, já pega aí um papel, um caderno, que vai ser muito bom, vai ter muitos ensinamentos aí para todas nós. E você que é homem também, fique aqui, que vocês também têm muito a aprender aí. Tem muitas mulheres que influenciaram grandes homens de forma positiva e de forma negativa. Mas a gente tem muito a aprender com elas. Bom, e o que me incentivou a começar essa série aqui é esse livro aqui. Ele é do Abraham. Gente, eu não sei falar o sobrenome dele, não sei se é Cooper ou se é Keeper. Quem souber, deixa aqui embaixo nos comentários. É esse livro, gente, Mulheres da Bíblia. Ele é um livro assim, ele não é capa dura, ele é um livro flexível, ele é um livro até gordinho. Eu tô gostando bastante desse livro, ele fala sobre a personagem e depois vem com um exercício pra gente poder responder. Então, é uma forma da gente aprender, né, sobre as mulheres da Bíblia. E também uma forma de você fixar, né? Então você lê sobre aquela mulher e aí vem a reflexão logo em seguida. Então estou gostando bastante desse livro e, né, ele me inspirou a trazer essas mulheres aqui para vocês. Lembrando, gente, que esse vídeo não é patrocinado, né? A gente gostaria que fosse. A gente gostaria que fosse, mas não é. Eu comprei esse livro aqui, é só você pesquisar ele no Google mesmo, Mulheres da Bíblia, eu vou deixar o nome dele aqui pra vocês, vou deixar aqui embaixo também. Tá aí, gente, e esse livro aqui que inspirou essa próxima temporada aí. E hoje, gente, eu quero trazer pra vocês a história de uma mulher muito conhecida. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a história de Ana. Bom, a história de Ana, né? Quem foi essa mulher? A história dela tá lá em 1 Samuel, gente. Lá no 1 Samuel, nos primeiros versículos, já conta a história dessa mulher, que é uma mulher, assim, quando eu comecei a ler sobre ela, quando eu comecei a ver a história dela, eu fiquei bem impressionada e eu também fiquei, tipo assim, aprendi muito com ela sobre entrega, sobre propósito, sobre por que que eu peço as coisas que eu peço para Deus, sabe? Por que que Deus atende algumas orações e outras não? Mas a história de Ana, né, como eu falei para vocês, começa lá no Antigo Testamento. Vou ler um pedacinho para vocês. Está lá em 1 Samuel, a partir do versículo 1. E a história diz o seguinte: Havia um homem que morava em Ramataim. Era descendente da família de Zufi, das montanhas de Efraim. Seu nome era Eucana. O parentesco dele com Zufi de Efraim era por parte do seu pai, Jeroão, seu avô Eliú e seu bisavô Tou. Ele tinha duas mulheres. A primeira chamava-se Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não. Todo ano, esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos de Anjos. Eli e seus dois filhos, Ofni e Finéias, eram os sacerdotes do Eterno. Eucana oferecia o sacrifício e servia a refeição sagrada à sua mulher Penina e a seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito e pelo fato de o Eterno não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava sem dó, irritando-a e sempre lembrando-a que o Eterno a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos. Sempre que a família ia ao santuário do Eterno, Ana já sabia que seria provocada. Ela chorava e até perdia o apetite. Amém? Gente, li aí um pedacinho da história de Ana para vocês. Depois dê uma lida, como eu falei, tá lá em 1 Samuel, a partir do 1º capítulo.
A gente viu aí que Ana era esposa de Eucana, né? O nome é até um complemento outro. E aí, Eucana, ele tinha uma outra esposa, né, gente? Era a Penina. E naquela época, as mulheres, elas eram só para reprodução. As mulheres serviam só para reprodução, para poder ter filhos, cuidar da casa. A mulher não tinha um papel de destaque. Ter filhos era a glória da mulher, né, naquela época. Então imaginem vocês, gente, a única coisa que Ana deveria fazer, ela não conseguia. Como se fosse culpa da coitada, né? Mas pensa na cabeça de Ana. Penina, que era outra esposa, né, de Eucana, vivia provocando, né? Imagina, olha aqui, Ana, eu tenho filhos, você não tem. E Ana, gente, ela sofria profundamente. E eu fico imaginando, né? Ela queria tanto ter filhos, era algo que era do coração de Ana. Ela queria gerar, ela queria ser mãe. Né, a palavra diz que Eucana, o marido dela, era muito carinhoso, ele era atencioso e ele tentava fazer alguma coisa, mas Ana era estéril, ela não tinha como ter filhos. Gente, imagina a pressão que essa mulher sofria. E naquela época tinha, né, a poligamia, então os homens podiam se casar com várias mulheres. Então eu fico aí, né, imaginando, né, o porquê de Eucana ter casado com Penina, né, talvez porque a Penina podia ter filhos, né, e a Ana não. Então tinha mais essa humilhação, né. E aí, gente, vem uma parte muito forte da história de Ana, porque todos os anos Eucana ia até Siló, onde estava o tabernáculo, e ele oferecia sacrifícios lá, né, e depois ele oferecia porções, né, para os seus filhos, para a Penina, para a Ana. E teve uma vez que a Ana foi junto com ele. E, gente, pensa, a Ana estava ali diante do tabernáculo, ela tinha fé, ela tinha uma fé inabalável e ela clamava a Deus, e ela chorava, ela pranteava, ela se rendia aos pés do Senhor. Gente, pensa em você, algo que você quer muito, né? Algo que você deseja muito de todo o seu coração. Imagina o quanto você pede isso para Deus, o quanto você ora clamando isso ao Senhor. Sabe, seja uma cura, uma libertação por alguém, ou que o seu marido, alguém da sua família sirva ao Senhor, ou que seja liberto, né, de algum vício. Então pense em algo que você quer muito. Ana queria muito ter filhos. Sabe, é até difícil de imaginar o quanto ela desejava e o quanto é impossível ao mesmo tempo, né? Só que Ana, uma dessas épocas, né, que eles foram até Siló, Ana foi, né, orar e ela clamava, ela orava. Gente, imagina o desespero dessa mulher. Ela orava, ela clamava e ali tinha o sumo sacerdote Eli. Eli parou assim, observou aquela mulher e a palavra de Deus diz que Eli olhava para aquela mulher e falava: oh meu Deus, tá louca. E Eli observava Ana. E Ana, ela estava tão angustiada, ela estava tão, sabe, tão consternada. Ana só mexia a boca e não saía som. Imagina a dor que essa mulher estava sentindo, o desespero da alma dela, a fé que ela tinha em Deus, mas ao mesmo tempo esse desespero de tanta humilhação, né, que essa mulher passava. Então Eli, que era o sumo sacerdote, olhou para Ana, ficou observando ela ali e falou: oh, minha filha. Olhou pra Ana e falou: oh, minha filha, volta pra sua casa, para de beber, você tá tonta, você tá bêbada, mulher. E Ana, gente, olhou pra Eli e falou: oh, eu não tô bêbada, eu não tomei nenhuma bebida forte, é a minha alma que está gritando, eu estou me derramando aos pés do Senhor, né? Imagina, gente, quanto a gente quer tanto algo de Deus, a quanto a nossa alma anseia por algo de Deus, né? Quando a gente está num propósito, quando a gente está buscando algo de Deus, só a gente sabe o preço que a gente está pagando, só a gente sabe o quanto a gente está buscando, o quanto aquilo é precioso para a gente. Com certeza você que tem me assistindo já orou por alguém, já orou por alguma causa, que talvez para os outros, né, os outros olhassem para você e falavam: lá, tá chorando a menina de novo. Todo culto essa menina tá chorando, todo culto ela tá lá ajoelhada. Quem sabe, né, você já foi julgado por isso.
E ali Ana olhou para aquele homem, olhou para Eli e falou: Eli, eu não tô bêbada, eu não tô nada, eu só tô me derramando aos pés do Senhor. E aí, gente, Eli olhou ali para aquela mulher e ele falou: olha, né? Ele meio que não pediu desculpas, né? Mas ele viu que realmente ela estava derramando a alma diante do Senhor e ele a abençoou. E ele falou para Ana que Deus conceda o desejo, né, do teu coração, que Deus te conceda aquilo que você tanto busca. Só que aí, gente, tem um detalhe, né? Antes de Ana ser abençoada por Eli, ela fez um voto com Deus. Enquanto ela estava ali sendo observada, né? Ela estava tão concentrada se derramando ao Senhor que ela fez um voto com Deus. E ela falou, né? Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele para o Senhor. Ele vai habitar na tua casa todos os dias da vida dele. E sobre a cabeça dele não vai passar navalha. Esse voto, né, provavelmente foi um voto de Nazireu, né? E aí, gente, voltando aí na história, essa parte é que me pega. Porque depois de um tempo, Deus realmente se lembrou de Ana e concedeu a Ana um filho. E Ana cumpriu. Olha que loucura. Ana cumpriu aquele voto. Depois de um tempinho, quando Samuel... Vocês conhecem esse nome? Quando Samuel ainda era uma criança, né? A Bíblia não fala exatamente a idade que ele tinha, mas quando ele ainda era muito novinho, Ana o devolveu, Ana deu ele para Eli, para ele ser criado ali com os sacerdotes, uns sacerdotes, e servir ali a casa de Deus. E, gente, olha que ensinamento tremendo. Porque quantas vezes que a gente pede algo para Deus, algo que a gente quer muito, mas às vezes o que a gente quer é algo com um propósito egoísta. O filho de Ana, né, contextualizando aí, o filho de Ana foi Samuel. Samuel foi um grande profeta. Samuel, ele foi uma figura importantíssima. Ele ungiu os 2 primeiros reis de Israel, né, que foi Saul e depois Davi. E depois, e pensem comigo, ele fez parte da linhagem de Jesus Cristo. Davi fazia parte da linhagem de Jesus. Então, vocês estão prestando atenção na importância que teve Samuel? Samuel foi primordial para a vinda do nosso Jesus Cristo, né? Na história de Jesus Cristo. E eu fico imaginando, Ana queria muito ter um filho. Imagina se Deus desse o filho para Ana e Ana quisesse aquele filho para si. Ou se Ana quisesse, que Deus sonda o nosso coração. Imagina se Ana quisesse um filho com propósitos egoístas. Porque a Ana, né, gente, vamos combinar. Ana estava sendo humilhada já tinha muito tempo. Penina estava ali, ó, falando até na orelha de Ana. Só que Ana, o propósito que ela tinha não era um propósito egoísta, porque ela poderia sim querer ter um filho para poder esfregar na cara da Penina. Tá vendo, Penina? Eu também tenho. Só que o propósito dela, a intenção do coração dela, não era um propósito egoísta. Ana não queria ter um filho só para mostrar para os outros que Deus a tinha abençoado, só para mostrar para os outros que agora ela era mãe. Ana teve o filho e entregou, o devolveu a Deus. E por causa dessa fidelidade, Deus fez de Samuel um grande profeta. Fez de Samuel se eu posso falar assim, né? Um cara muito importante. Fez de Samuel uma peça-chave na história da humanidade. Tem honra maior do que essa? Eu fico pensando que às vezes, né, a gente pode aprender isso com Ana. Às vezes a gente quer algo, mas a gente tem um propósito egoísta e a gente quer enganar a Deus. Às vezes a gente fala com Deus: ai, Senhor, eu queria tanto um carro, tanto um carro.
E Deus sabe lá no fundinho do seu coração que se Ele te der esse carro, ninguém toca nesse carro. Não é qualquer um que vai andar nele, você não vai sair na chuva, vai ficar reclamando da gasolina. O nosso Deus, gente, a gente não engana o nosso Deus. E tem muitas coisas que, se a gente parar pra pensar, a gente pede pra Deus, mas a gente tem um propósito egoísta. A gente quer aquele algo, ou até mesmo um filho, né? Por que não? Ou que seja algo material, mas Deus sabe que aquilo nos tornará mesquinhos, que aquilo nos afastará. Deus sabe que aquilo não vai acrescentar no reino dele. E dar por te dar, né, não faz sentido. Então, hoje, eu trago essa reflexão, eu trago essa história aí de Ana, lembrando, né, que depois, né, de Samuel, Ana teve mais 5 filhos, gente. Ana teve mais 3 homens, né, e 2 mulheres. Deus a honrou e muito. E Ana, né, não largou o filho não, tá, gente? A Ana ia visitar, né, Samuel, enquanto ele estava ali sendo treinado, sendo capacitado por Eli. Então Ana visitava o seu filho, mas não trazia ele para casa, né? Ele estava ali a serviço do reino de Deus, sendo treinado, né, para o reino de Deus. Mas eu deixo essa mensagem aí para vocês. Parem para pensar um pouquinho nas coisas que você tem pedido para Deus. Por que você está pedindo aquilo que você está pedindo para Deus? Deus sonda e sabe da intenção do nosso coração. Então tem coisas que Ele não nos dá, porque Ele sabe que se dá, Ele vai nos perder. E como um pai amoroso, um pai atencioso, talvez Ele nos prive de algumas coisas para não perder o nosso coração, para que a gente possa estar sempre ali, na presença dEle. Já parou para pensar nisso? Fica aí, né, o questionamento. Bom, pessoal, essa foi a reflexão de hoje, a primeira personagem bíblica aí. E nos próximos vídeos a gente vai aprender um pouco mais sobre outras personagens também. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder. E até os próximos vídeos, gente. Tô aí pensando aí na Ana. Um abraço pra vocês, gente. Um beijo pra vocês. E fui! Tchau!